pelo teu servo, querido mal. Ó Pai, abençoe as nossas vidas, abençoa-nos, ó Pai, para que não apenas ouçamos a tua palavra, mas que possamos vivê-la a cada dia em nossas vidas, Senhor. Abençoa-nos, Pai, nesse instante, e recebe, Senhor, este culto como aroma suave diante do teu trono. Em nome de Jesus nós choramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses. Filipenses, o capítulo 2, a partir do versículo 5. Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, assim nos diz: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus... Esse é o problema da tecnologia, ela some. Está aqui. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Irmãos, nós começamos uma série, na verdade começamos na semana passada, falando sobre esse tema geral da vaidade, né? E nós aprendemos sobre como é que a tecnologia hoje, né? Como é que a era digital elevou esse problema, esse pecado na sociedade e também na vida da igreja. A vaidade, ela sempre existiu. Tanto é que o texto de Provérbios que nós lemos na semana passada, né? Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Já na época de Salomão, ele já denunciava a vaidade como coisa antiga. Salomão já denunciava a vaidade como coisa antiga. Então a vaidade sempre existiu. Nós vimos como que a era digital, ela não criou a vaidade em nós. A era digital, ela jogou essa vaidade para fora e expandiu isso a enésima potência. Foi algo que se transformou, em dado momento, comportamentos vaidosos se transformaram em virtude. Houve uma inversão de valores. Isso é tão real que os heróis das músicas, por exemplo, que estão aí em muitas comunidades, são os grupos da ostentação, que vestem roupas caras, produzem com muitas correntes de ouro. E a ideia é ostentar. E nós vimos um pouco, não apenas sobre a questão do ato do selfie, mas da filosofia do selfie em si, como tem sido tratado por vários filósofos. E como que essa filosofia do selfie, ela ganhou uma métrica. Como que essa ideia e a filosofia do selfie não é
do celular, mas é aquele pensamento que diz que a realidade ela vem de dentro e não de fora. Que nós estamos hoje, e foi denunciado, e está sendo denunciado por esses filósofos, que está tendo uma crise da sociedade para com a realidade. Então, a ideia de se perceber recebendo uma identidade que vem de fora está sendo descartada e entrando para si e sendo substituída por aquela identidade que vem de dentro, daquilo que o nosso coração fala. Mesmo que nós, cristãos, já tenhamos lido várias vezes o verso do profeta Jeremias, que o coração do homem ele é desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Então hoje nós precisamos vencer algo que está dentro de nós e entender como é que nós fomos atingidos de cheio por essa percepção que já não é nova, essa percepção das redes. Já em 2004, quando foi criado o Facebook. E o Facebook, embora ainda tenha muita gente, já está descartado para os jovens. Os jovens agora estão no Instagram. E o Instagram, com a ênfase nas imagens, com a ênfase nos vídeos, com a monetização, com a possibilidade de você ser visto e de você até receber por isso, ele multiplicou essa questão do eu aparecer. Então nós vimos que não é penso, logo existo, mas eu só existo se sou visto. Nós vimos essas coisas. Então nós nos colocamos no centro. E aquilo que é real para nós não é o que é colocado diante de nós, mas é aquilo que nós decidimos que é real. Isso virou uma enfermidade tão grande que as pessoas podem simplesmente dizer: eu estou no corpo de um homem, mas eu sou um cão. Eu estou no corpo de uma mulher, mas eu sou um homem. Eu estou no corpo de uma criança, de um adolescente, mas eu sou um gato. Isso é uma discrepância da aceitação da realidade. Porque o meu coração se tornou algo que tem mais autoridade do que o meu corpo. E as pessoas dizem assim: o meu corpo está errado. Não é assim? Mas eu pergunto, por que o teu corpo está errado e não a sua mente? O que muda mais? O seu corpo ou a sua mente? Não, o nosso corpo, né? Eu era magrinho agora, né? Está alterando as coisas. Mas o nosso corpo está lá, você se olha no espelho e você é aquilo. Mas a minha mente diz que não. Então nós vivemos aquilo que as pessoas estão dizendo num mundo de espelhos distorcidos. Nós não conseguimos mais nos enxergar do modo como nós de fato somos. E é triste quando o cristão entra nessa, porque a Bíblia tem algumas definições, mas definições também é uma palavra que não está legal mais hoje. Definir regras, dogmas, doutrinas. Isso está fora de moda. Então, nós vivemos num mundo sem semáforos, num mundo sem sinais, onde todo mundo vai para onde quer, segue o caminho que quer, na hora que quer, no momento que quer.
E as leis hoje, em vez de nos colocar diante da realidade, elas estão defendendo essa discrepância do eu com aquilo que é real. Então, se eu digo que não sou o que de fato sou para ser outra coisa, você tem que respeitar. Então, se eu mudo a gramática e mudo os pronomes, eu tenho que respeitar e tenho que, em público, usar essas coisas. Porque, embora algumas pessoas achem que não é bem assim, é assim para a maioria. E aí muda os pronomes, muda a língua portuguesa, muda tudo. Porque a ideia de se confrontar com a realidade fez com que nós nos tornássemos orgulhosos. O que vale é o que eu penso. O que vale é o que eu penso. Mas o mundo não é assim. Eu estou com a camisa do Vasco, com a roupa do Vasco, mas hoje eu me sinto um flamenguista, eu vou para o meio da torcida. Vou ser aceito? Não. A realidade vai me confrontar. E provavelmente eu irei para o hospital na hora seguinte. Então nós vamos sempre entender que quando nos confrontamos com a realidade, nós acabamos sofrendo. E o maior problema disso tudo é o orgulho. E a gente precisa novamente voltar às bases. E nós precisamos olhar para o nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, olha que coisa curiosa. Acabei de falar, né, que as pessoas se veem num corpo, né, e diz que é outra coisa. Nós estamos vendo aqui um Deus no corpo de homem. Não é isso? Olha o que diz o texto. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. O que significa isso? Que ele era Deus, mas assumiu para si o quê? A natureza humana. Quando ele assumiu a natureza humana e ele se tornou a nossa imagem como ser humano, como homem, ele não disse, eu sou Deus no corpo de homem. Mas o que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer que Jesus Cristo, ele se esvaziou. Se esvaziou, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O Deus vivo sentiu fome, o Deus vivo sentiu dor, o Deus vivo se humilhou. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, nós que somos seres humanos, nós não somos homem-deus como Jesus Cristo era homem-deus. Nós somos apenas seres humanos. Então, o mínimo que um crente deve fazer é imitar o seu Senhor e aprender com o seu Senhor a humildade. E entender que eu não estou aqui para simplesmente impor o meu querer. Porque quando eu falo para vocês do Evangelho, eu não estou falando de algo que vem de mim. Eu estou falando de algo que vem das Escrituras. Eu estou falando de algo que vem de fora. E quando eu falo para vocês que nós devemos nos tornar a semelhança de Cristo
e nos revestir, né, desse caráter de Cristo para o nosso dia a dia, é justamente o contrário do que é dar vazão aos nossos sentimentos, mas permitir que o nosso eu, o nosso interior, seja moldado pelo caráter de Cristo. Essa é a ideia principal, sermos moldados. Nós somos chamados à imitação de Cristo, não aquilo que você pensa que é. Mas aquilo que a Bíblia diz que é. Percebe? As pessoas, elas querem impor ao Evangelho o seu modo de ser. E porque eu sou orgulhoso e porque eu gosto de ostentação, eu leio a Bíblia e só pego o versículo que diz assim: Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Porque eu só peço no benefício próprio, eu interpreto o texto que o Senhor Jesus Cristo nos ensina. Se você orar com fé, Deus te concederá. Então, se Deus vai me conceder, eu vou orar tudo o que eu preciso. Não foi isso que ele ensinou. E tudo o que eu preciso, Deus tem que me dar. Então eu vou impor as minhas vontades ao contexto da igreja. Porque Deus disse que eu poderia fazer isso. E a Bíblia não ensinou isso. E eu quero impor o meu orgulho à palavra de Deus e busco textos isolados. Eu quero impor a minha vaidade e eu busco textos. Se você quiser justificar qualquer pecado, até o de traição, você vai nas Escrituras e você vai encontrar. Bem-aventurados aqueles que pegaram os seus filhos e baterem com a cabeça dele na pedra. Não está lá no texto do Salmo? Está lá. O que você pensa a respeito disso? Mas uma pessoa pode pegar, baseado no seu tipo de doença mental, olhar para esse texto e matar o próprio filho. Mas o que essa pessoa está fazendo ao extremo, que é o extremo da loucura, nós fazemos todos os dias, em graus menores, olhando para a Bíblia e tentando caçar nela meios de justificar as nossas próprias vaidades. Nós somos assim. Nós somos assim. Pastores são assim. Eu sou assim. Quantas vezes eu não olhei para uma igreja que cresce e queria que a minha crescesse igual? Ah, isso não é vaidade, isso é o bem da igreja. Não. Não. Porque eu pensei em números, eu não pensei no José, na Maria, na Nasa, na Celina, na Umbelina, eu não estava pensando nas pessoas, eu estava pensando nos números. Eu não estou pensando no drogado que está lá caído, que ele era bom ele se converter. Eu não estou pensando em famílias que estão sendo destruídas e o evangelho poderia alcançar. Eu estou pensando na minha igreja bombando. Isso é vaidade. Vaidade. Mas nós precisamos aprender com aquele que não andou mais de 100 quilômetros da onde ele viveu, Jesus. Com aquele que não alcançou mais de 12 pessoas específicas para a sua liderança e mais umas 100 que se converteram. O número de pessoas transformadas, multidões o atingiram, mas vocês se lembram que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja estava toda reunida, 100 e poucas pessoas receberam o Espírito, era a multidão da igreja, eram 100 e poucas pessoas, que depois cresceria para 3.000. Isso significa que as pessoas que foram alcançadas por Jesus foram algumas dezenas, não foram
as pessoas que foram salvas e viraram discípulos, seguidores que jamais largariam o Senhor Jesus Cristo, não eram milhares. Se tornaram milhares depois que os discípulos, os apóstolos, começaram a pregar pelo mundo. Mas eu quero te dizer qual foi o resultado do líder que liderou aquelas pessoas. Ele foi crucificado. Uma novidade para quem interpreta a Bíblia à luz do seu próprio coração. Esse que foi crucificado disse: aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Não é isso? Mas eu queria dizer para vocês que buscar essa humildade que vem do Mestre, que buscar essa humildade que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, não é uma regra a ser amarrada no nosso pescoço e nos arrastar. Pelo contrário, porque nós vimos que nesse mundo da vaidade é um mundo que escraviza, é um mundo que quer nos moldar, e nós desejamos ser moldados por esse mundo, e nós queremos vivenciar esse mundo, e as pessoas não conseguem ter a beleza da mídia, as pessoas não conseguem ter as palavras da mídia, as pessoas não conseguem ter o dinheiro que os seus influencers mais queridos ganham. Então elas estão se matando. Elas estão entrando em depressão profunda. Então, um crente que botava sua foto lá, botava a foto da igreja, não teve curtida. Mas se eu xingar o ministro tal, ou se eu atacar o ministério do fulano de tal, aí vai ter curtida, não vai? Vai. Então eu negocio um comportamento, e isso é escravizante. Isso é torturante. Você saber que você está negociando a libertação do barulho. Saber que você tem que se submeter a essas coisas quando você se liberta disso. Porque se entregar a Cristo e tentar viver como Ele é se libertar das amarras que o mundo coloca em você. Isso, sermos imitadores de Cristo, é automaticamente nós nos libertarmos da imitação que fazemos do mundo. E são muitas amarras. É por isso que Jesus Cristo diz: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando você se compara com o jugo e com o fardo que o mundo coloca sobre nós, você vai sofrer, você vai ter dores espirituais, emocionais profundas. Porque eu não vou ser uma vaidade, eu nunca vou pregar com a capacidade mental e com a memória que o reverendo Hernandes Dias Lopes tem, por exemplo. Mas a vaidade, a mídia diz que eu posso ser, que eu tenho que ser igual a ele. Eu me lembro no seminário, seminaristas, eles tinham a oratória imitando o Caio Fábio. Todo mundo imitava o Caio Fábio, até falava aquelas palavras difíceis que ele falava. Mas não tinha o conteúdo. Não tinha o conteúdo. Tinha o jeito, falava, imitava. Isso é ser um escravo da sua própria vaidade. Eu não vou nunca pregar como o João Calvino ou o reverendo Russell Shedd, né, que já falecido, que ele ia para o púlpito com texto grego. Ele traduzia automaticamente. Eu aprendi grego, mas não é esse nível. Não é esse nível. Então, não dá para o camarada que tem TDAH, como eu,
e outras pessoas serem como outras que têm a mente focada o tempo todo. Não dá. Nós somos diferentes. Mas o mundo diz que você tem que ser assim. O mundo diz que um camarada com 57 anos, como eu, tem que ter a cara de um garoto de 20. E aí eu vou lá e dilacero o meu rosto para parecer com cara de 20. E isso nunca vai acontecer. E o que vai acontecer é que eu vou ficar mais feio do que eu já sou. É isso que vai acontecer. Por quê? E aí as pessoas estão sofrendo porque elas aparecem na sociedade daquele jeito e mostram aquele rosto dizendo que está, né, que tá bonito. Todo mundo sabe que está horrível. Né? Mas as pessoas dizem, não, tá bonito. E ela acredita naquilo durante o dia, mas à noite ela vai dormir e se olha no espelho e diz assim, eu fiz uma grande bobagem por causa desse mundo. Ou ela se converte, ou ela vai morrer, vai se matar daqui a pouco. Ou vai sofrer uma depressão profunda pro resto da vida. Por quê? Porque simplesmente não consegue entender que o jugo que o mundo coloca sobre nós é pesado. O fardo que o mundo, o peso que o mundo coloca sobre nós é pesado demais, nós não conseguimos carregar aquilo. Não conseguimos. Nós precisamos, de fato, de imitar a Cristo, nesse esvaziamento de Cristo, nessa humildade, essa humildade voluntária. É uma humildade que Jesus Cristo, de fato, ele agiu dessa maneira, sabendo quem era. Ele não era humilde porque ele desconhecia quem ele era, porque tem gente que é o falso humilde, né? O camarada sabe fazer as coisas, mas ele, não sei não. Isso aí é falsa humildade. Não, ele sabia quem ele era, mas ele não tomava por usurpação, não julgava por usurpação ser igual a Deus. Mas ele se esvaziava, conscientemente. Então, é uma questão de você ter noção de quem você é e de como você deve se comportar e de como isso é libertador para você e para mim. Nada mais libertador do que estar nas mãos do nosso Senhor. E aí nós criarmos, aceitarmos e nos moldarmos segundo a identidade, uma nova identidade em Cristo. Eu não quero ser mais um influencer tal, eu quero ser um servo de Cristo. Eu quero ser um servo de Cristo na internet, eu quero ser um servo de Cristo no trabalho, eu quero ser um servo de Cristo, uma serva de Cristo em casa, eu quero ser um servo, uma serva de Cristo aonde quer que eu esteja, num local de exaltação, mas num local de humildade, porque sabemos que todos nós somos iguais, independente do local que nós estejamos, porque nós temos um só Deus, um só Espírito que habita em nós. Porque o que vale não é necessariamente a capacidade que Deus te dá, mas aquele que te deu a capacidade, o próprio Deus. Ele é que vale. E se eu e você valemos algo e valemos em Cristo Jesus, o valemos por causa de Cristo Jesus. Porque quando nós queremos nos exaltar, gente, tem muito ímpio lá fora que vai para o inferno, que prega melhor do que eu, trabalha melhor do que eu, tem mais capacidade que eu e você juntos.
Tem muita gente lá fora que não crê em Jesus. Pelo contrário, é um ateu. Mas tem muita capacidade. Tem muita habilidade. Sabe muito. Mas a questão é, ele sabe quem ele é, mas você sabe quem você é? Ou o que você quer ser? Seja como Cristo, filhos de Deus. Nós não somos criadores de nós mesmos. Deus nos criou, não foi isso? Deus nos criou, Deus nos salvou, Ele nos chamou de filhos. Agora nós sabemos quem nós somos. Somos filhos de Deus por adoção, uma identidade que não pode ser perdida ou diminuída por circunstâncias externas. Nós fomos justificados. Isso é um valor imutável. Nossa justiça vem da obra perfeita de Cristo, não de nossos esforços. Isso significa que o nosso valor diante de Deus é imutável e não depende de performance e de aprovação. Na igreja eu posso pregar, eu posso cantar, eu posso varrer o chão, eu posso fazer qualquer coisa. Para Deus todos têm o mesmo valor, porque ninguém estaria fazendo nada se não fosse pelo poder do Espírito Santo. E Deus recebe de cada um deles a adoração. Nós temos santificação e crescimento, e não performance. Eu querer performar na frente das câmeras, dos celulares. Nós precisamos aprender a humildade. Nós precisamos aprender o contentamento como antídoto à vaidade. O apóstolo Paulo vai dizer: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, tanto em ter fartura quanto em ter escassez. Perceba, não é uma questão se você é pobre ou se você é rico, mas se você está satisfeito com o que tem, porque tem muito milionário que não estão satisfeitos com o que eles têm. Você tem que ter uma perspectiva diferente. Cristo, ele sabia que a missão dele era fazer a vontade do Pai. Qual é a sua missão? A sua missão é fazer a vontade de Cristo. Mas para você fazer a vontade de Cristo, você tem que ser como Ele. Cristãos são, alguém já disse, são pequenos cristos, não é isso? Alguém no passado, lá em Antioquia, chamou a igreja de cristãos. Os imitadores daquele que morreu lá, isso era um deboche. Sabia disso? Eles não chamaram a igreja de cristão porque estava elogiando. Não. Mas o cristão não se envergonha disso. Pelo contrário, assumiu isso. Ele é de fato isso. A cruz era um motivo de vergonha, era considerado maldição pelos judeus e era uma vergonha para os romanos. Morrer na cruz era tipo de morte dada aos piores. O cristão pegou aquilo, botou numa corrente e botou no peito. Que quanto mais maldita é a cruz, mais gloriosa ela é para o crente. Porque o meu Senhor morreu lá. Ele nos ensinou a humildade. E ao nos ensinar a humildade, Ele nos ensinou a nos libertar do jugo desse mundo. Que eu e você possamos buscar essa humildade. Possamos buscar nos nossos corações o exemplo que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, mas não apenas o exemplo que vem de Jesus Cristo, mas o poder que vem de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo em nossos corações, para que nós possamos ser desse jeito que a Bíblia nos ensina. Não para que você esteja vivendo uma regra que vai te deixar na dúvida e sempre, será que eu estou agindo assim? Não. Você vai viver feliz e você vai viver um comportamento libertador. Libertador. Que liberdade é
Eu só preciso ser como Cristo, e mesmo assim é Ele que faz com que eu seja como Ele. Eu não preciso ser como João, como Maria, como fulano de tal, porque a palavra já me diz, o Espírito Santo me ajuda e a leitura da palavra me molda. Então eu estou livre do jugo do inimigo, eu estou livre da identidade do mundo, eu estou livre dessas coisas. Eu agora sou livre em Cristo Jesus para ser como Ele quer que eu seja. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Eu queria pedir à nossa irmã Graça que nos elevasse a Deus nessa oração, clamando ao Senhor que nos ensine o perdão e também agradecendo a Ele pela salvação em Cristo Jesus que nós temos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai amado, nós agradecemos a Deus pela sua palavra, Senhor Deus, que veio nos falar, ó Pai, enquanto nós somos necessitados do Senhor, enquanto nós somos, ó Pai, pecadores, enquanto nós carecemos, ó Deus, da sua graça, da sua misericórdia. Agradecemos a Deus porque nós estamos aqui na sua casa, ouvimos a sua palavra, agradecemos pela vida do pastor Mauro, por você ter guardado, por protegido, e ele tem pregado também, Senhor Deus, a cada dia a sua palavra com fidelidade, com retidão, Senhor. Nós agradecemos muito pela tua vida, Senhor. E nós clamamos a Ti, Espírito Santo de Deus, nos ajude também, Senhor Deus, a amar a sua palavra, nos ajude, Senhor Deus, a andarmos como o Senhor quer que nós andemos, ó Pai. Perdoa, Senhor, a nossa igreja, Senhor, perdoa a nossa vida, perdoa, Senhor Deus, as vezes que nós deixamos, ó Pai, de dar ouvido, Senhor Deus, a sua santa palavra, Senhor. Nos ajuda, Pai, porque sem o Senhor não há somos, sem o Senhor Deus não há vida, Senhor Deus, sem o Senhor não há salvação, Pai. Limpa, Senhor Deus, a nossa vida de tudo aquilo que não te agrada, Senhor. Conserta a nossa vida, Senhor, porque sem o Senhor não há vida, Pai. Tem misericórdia de nós. Nós te louvamos e agradecemos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado na nossa vida. E pedimos ao Senhor que nos guarde, que nos livre de todo mal, Senhor Deus. O Senhor proteja a nossa família, a nossa mente, o nosso coração. Nós possamos sempre, Senhor Deus, amar o Senhor como o Senhor nos amou primeiro, dia pela cruz e sempre por nós. Senhor, em Jesus Cristo nós choramos. Amém. Amém. Resposta de fé e comunhão. Vamos ler todos juntos, irmãos?